Olá, meu nome é Wellington, eu sou estudante do curso de bacharelado em enfermagem pela Universidade Estadual de Goiás, no campus da cidade de Ceres. Eu vou apresentar esse seminário sobre doenças nutricionais como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Patologia Geral, ministrada pelo professor Walter Dias Júnior. Então, vou falar um pouco sobre as doenças nutricionais. Primeiro, vamos falar sobre as síndromes carenciais. A desnutrição proteico-calórica ou proteico-energética, ela é definida como espectro de situações patológicas que resultam da falta em várias proporções de proteínas e calorias. Inúmeras são as doenças causadas pela síndrome carenciais, que podem resultar de aporte inadequado de energia, né, a desnutrição primária, ou secundariamente de alterações na digestão, na absorção e no aproveitamento de nutrientes ou de infecções por maior consumo desses nutrientes. A desnutrição primária, ela é mais comum em crianças e, dependendo da sua intensidade, ela compromete de modo irreversível o crescimento e o desenvolvimento biológico. Muitas vezes, no entanto, apenas os parâmetros de peso e altura eles não são suficientes para diagnosticar desnutrição, pois em alguns casos a doença transcorre com edema, o que pode mascarar a perda ponderal. Sobre as alterações na homeostase de vitaminas hidrossolúveis. Então, esta redução se deve principalmente ao processo de lixiviação, que é a extração da vitamina pela água. As vitaminas hidrossolúveis, elas são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Essas vitaminas elas são absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório para os tecidos onde são utilizadas. As manifestações clínicas da deficiência de vitaminas, como por exemplo crianças que recebem alimentos autoclavados, podem desenvolver deficiência da vitamina B, que se caracteriza por alterações na pele e no eletrocardiograma. Nos estágios mais avançados, pode haver neuropatia periférica por desmielinização. Como a vitamina está envolvida na síntese do M, sua deficiência ela associa-se à anemia hipocrômica que não responde à suplementação com ferro. Sobre as alterações na homeostase de vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas são compostos constituídos de isopreno. Essas vitaminas lipossolúveis, elas desempenham papéis essenciais no metabolismo ou na fisiologia do organismo. A vitamina D, por exemplo, ela é precursora de um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. Então, as vitaminas lipossolúveis, armazenadas em gorduras e não eliminadas pela urina, quando elas estão em excesso, têm sintomas diferentes que vão desde rachaduras labiais, como pele seca, e a outros sintomas, como danos graves nos ossos e fragilidade dos tecidos. As vitaminas lipossolúveis, elas são absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório para os tecidos, onde serão utilizadas. Vou falar um pouco agora sobre os minerais. Os minerais, eles exercem ações importantes no organismo, atuando na sustentação óssea, como grupos prostéticos de enzimas, como componentes de outras proteínas. Então, as suas funções principais elas estão ligadas à estrutura e formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais e secreções digestivas. As funções dos minerais elas estão relacionadas a reações bioquímicas, ao sistema imunológico e à ação antioxidante. Algumas doenças são causadas pela falta ou pelo excesso de minerais no organismo,
como por exemplo a pressão alta, o bócio e a anemia, né, que é a falta de ferro. Vou falar um pouco sobre a obesidade. A obesidade ela é definida como excesso de gordura corporal. A obesidade ela tem enorme importância na atualidade por sua elevada prevalência e associação com inúmeras enfermidades, sobretudo doenças cardiovasculares, diabetes mellito tipo 2 e hipertensão arterial. Geralmente, a obesidade ela resulta da ingestão de mais calorias do que as calorias queimadas por exercícios físicos e atividades diárias normais. Como há uma relação direta entre a obesidade e doenças metabólicas, o aumento do número de pessoas obesas resulta no aumento da incidência das doenças metabólicas, tornando assim a obesidade um problema de saúde pública e social, devido aos riscos para a saúde pessoal do indivíduo, os custos que gera para a sociedade e a marginalização da doença. Sobre a etiopatogênese e fisiopatologia da obesidade, então a etiopatogênese da obesidade ela é reconhecidamente complexa. Falando de maneira mais simplificada, e é exemplo do que ocorre em tantas outras doenças, a obesidade ela decorre de predisposição genética associada a fatores ambientais. Como resultado de uma ampla interação entre componentes do indivíduo e do ambiente, tem-se então o desequilíbrio energético, em que o aporte de energia do indivíduo é maior do que o gasto. Então, a obesidade ela resulta da interação de fatores que regulam o apetite e a saciedade, os quais sofrem influência de fatores genéticos, nutricionais, ambientais e psicossociais, culminando assim em um ganho de gordura corporal. Sobre as comorbidades associadas à obesidade. Então, o estado pré-inflamatório presente na obesidade, ele promove resistência à insulina. Há também uma disfunção endotelial. Outra comorbidade associada é a hipertensão arterial e a dislipidemia, fatores que contribuem para o aparecimento do diabetes mellito tipo 2. Outra doença decorrente da obesidade são doenças cardíacas coronariana, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca congestiva. Muitos desses efeitos estão relacionados como inflamassomos, ativados pelo excesso de ácidos gráficos circulantes. Então, a obesidade ela está associada não só a alterações metabólicas, como também a distúrbios músculo-esqueléticos. Ela está associada também à síndrome de hipoventilação, que é a apneia do sono, doença do refluxo. Além disso, existe associação entre obesidade e o câncer de mama, o câncer do colo do útero, câncer do endométrio, câncer de esôfago, câncer de rim. A obesidade também está associada ao câncer no fígado, ovários, próstata e reto. Sobre a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela caracteriza-se por distúrbios complexo e várias alterações metabólicas e o risco aumentado de diabetes mellito tipo 2, além de doenças cardiovasculares, independentemente da presença de obesidade ou não. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica são o sedentarismo e dieta rica em gorduras e carboidratos, o que contribui para as duas características clínicas principais da doença, que é a obesidade central e a resistência à insulina. Sobre a patogênese da síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela é uma entidade complexa, cuja a patogênese ainda não é completamente conhecida.
Mas tudo indica, porém, que dislipidemia, resistência à insulina e obesidade abdominal são elementos importantes na sua origem e na progressão da síndrome metabólica. A hipótese patogênica mais aceita baseia-se nas modificações metabólicas causadas pela maior quantidade de ácidos gráficos livres nas células, o que interfere na ação da insulina. Sobre a prevenção e o tratamento da síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela pode ser tratada por correções no estilo de vida, adequação do peso corporal, combate ao sedentarismo e adesão à alimentação adequada são medidas obrigatórias para a prevenção e o tratamento da síndrome metabólica. Uma dieta equilibrada é uma das principais ações e deve contemplar perda de peso e da gordura visceral, além da normalização da pressão arterial e da dislipidemia. Dietas ricas em fibras, pobres em gorduras saturadas e colesterol e com reduzida quantidade de açúcares simples são úteis para o objetivo da prevenção e tratamento da síndrome metabólica. Sobre as deficiências nutricionais após as cirurgias bariátricas. Em grandes obesos, quando as complicações ligadas à obesidade colocam a vida dessas pessoas em risco, uma alternativa ao tratamento clínico convencional é a cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica ela é indicada independentemente da técnica que vai ser utilizada. Ela é indicada considerando os parâmetros da massa corpórea da pessoa, considera-se a idade e a duração do quadro, né, a duração dessa obesidade. Devido às características dessas cirurgias, deficiências de proteínas, minerais e vitaminas são comuns no período pós-operatório. As deficiências mais comuns da cirurgia bariátrica são a perda de ferro, folato, vitamina B, cálcio e proteínas. Sobre os transtornos da alimentação. Então, distúrbios no comportamento alimentar, incluindo a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, muito mais comuns em mulheres na adolescência ou na juventude. Esses distúrbios estão cada vez mais presentes na sociedade moderna. Mais ainda com a valorização crescente da magreza como ideal de beleza, muitas mulheres mais velhas e até mesmo adolescentes do gênero masculino apresentam tais quadros de distúrbios alimentar. Tanto a anorexia nervosa como a bulimia nervosa, elas constituem transtornos psiquiátricos com manifestações nutricionais e elas não são consideradas doenças nutricionais específicas. Sobre a anorexia nervosa. A anorexia nervosa, ela caracteriza-se por perda de peso acentuada e ela é autoimposta, em que a própria pessoa, o próprio indivíduo, ele restringe a dieta com o objetivo de se atingir o peso idealizado. No caso, é emagrecer, né? No caso, ele quer uma magreza extrema. Outras características da anorexia nervosa são a distorção da imagem corporal e a alteração no ciclo menstrual. Na anorexia nervosa, o controle sobre a alimentação ele é total. Então, a ingestão alimentar ela é mais reduzida, eliminando-se lanches, doces e alimentos altamente calóricos. Os pacientes eles queixam-se de dores abdominais, empachamento abdominal e constipação intestinal. Sobre a bulimia nervosa, na bulimia nervosa, o autocontrole total ele não é alcançado, como acontece na anorexia nervosa. Então, após curtos períodos de jejum, o paciente ele entra em ciclo de ingestão compulsiva e vômitos, o que demonstra uma personalidade muito menos elaborada do que as pessoas anoréxicas, que mantêm a restrição alimentar continuadamente. Então, na bulimia nervosa, como os episódios de menor ingestão ocorrem em sigilo e não há magreza extrema, então a doença ela pode evoluir por anos sem ser detectada, sem ser percebida.
Quando a bulimia nervosa ela ocorre em diabéticos, esses pacientes eles podem negligenciar o tratamento insulínico. Vou falar um pouco agora sobre a aterosclerose. A aterosclerose é uma das doenças mais importantes do mundo por sua frequência e gravidade. Então, a lesão principal é o estreitamento da luz das artérias pelas próprias placas ateromatosas, né? Ou suas complicações, como trombose, embolia e espasmos vasculares. Então, a consequência mais importante, portanto, é a isquemia de órgãos, sobretudo o coração, o encéfalo, o intestino delgado e o intestino grosso, os rins e membros inferiores. Outra consequência importante da aterosclerose são aneurismas, particularmente na aorta. Vou falar um pouco agora sobre a nutrição e o câncer. O câncer ele é uma doença complexa, né? Ele é caracterizado por multiplicação celular descontrolada, em consequência de alterações no gene, cujos produtos controlam a divisão, a diferenciação e a morte das células, né, a apoptose. Alguns componentes alimentares são considerados carcinogênicos, né, cancerígenos. É, esses componentes alimentares considerados carcinogênicos são gordura, carnes vermelhas, o álcool, o sal. Esses são alguns componentes dietéticos de maior destaque sobre o desenvolvimento do câncer. E estudos sugerem que componentes da dieta podem afetar a expressão gênica por mecanismos epigenéticos. Então, a nutrição está muito relacionada com o câncer. Essas foram as referências utilizadas, que eu utilizei para fazer esse trabalho. Obrigado.